Você já sentiu que um objeto estava te observando? Aquela sensação inexplicável de que algo sem vida, algo inofensivo, guarda um segredo obscuro? Foi exatamente assim que tudo começou. Sofia só queria uma boneca, apenas mais uma para sua coleção. Mas o que ela levou para casa foi muito mais do que um brinquedo. Foi um pesadelo vivo, algo que não aceitava ser rejeitado, algo que voltava sempre. E o pior, ela não estava sozinha. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos inofensivos, essa história vai fazer você pensar 2 vezes antes de dormir ao lado de uma. Mas existe um jeito de escapar? Ou Helena já encontrou um novo lar? Se você ousar continuar, prepare-se, porque depois dessa história, você nunca mais verá uma boneca da mesma forma. A loja de antiguidades ficava em uma rua esquecida, onde o vento parecia mais frio e o tempo se arrastava com preguiça. Sofia nunca tinha estado ali antes, e talvez nunca estivesse novamente se não fosse pela insistência de sua mãe. O sino na porta tocou com um tilintar fraco quando entraram, mas o som morreu rapidamente, absorvido pelo silêncio do ambiente. O cheiro era um misto de madeira velha, couro desgastado e um perfume doce, quase floral, mas já passado, como algo que um dia fora fresco, mas agora se misturava ao pó. As prateleiras estavam abarrotadas de relógios de bolso que não marcavam mais o tempo. Quadros de olhos que pareciam seguir os visitantes e brinquedos infantis esquecidos por gerações. O ar era espesso, pesado, como se a loja fosse um lugar onde a poeira do tempo não se acumulava apenas sobre os objetos, mas dentro deles, impregnando suas histórias. Enquanto a mãe de Sofia caminhava com leveza, entusiasmada com a possibilidade de achar alguma peça rara, a menina sentia algo diferente, uma presença invisível que se agarrava à sua pele, arrepiando-lhe a nuca. Cada passo que dava fazia o chão ranger de um jeito que não parecia natural, como se a madeira estivesse lamentando sua presença ali. Então, Sofia viu. No canto mais escuro da loja, além de um móvel coberto com um lençol empoeirado, sentada em uma pequena cadeira de balanço infantil, estava a boneca. Seu vestido azul claro, agora desbotado e manchado pelo tempo, parecia quase vivo sob a iluminação fraca das lâmpadas amareladas. Os olhos de vidro, grandes demais para o tamanho do rosto, refletiam a pouca luz do ambiente de uma forma que fazia parecer que estavam molhados, como se pudessem piscar a qualquer instante. A porcelana era impecável, exceto por uma rachadura fina que cortava um lado do rosto, partindo do canto da boca e indo até o início da testa, como uma cicatriz esquecida. Um arrepio subiu pelas costas de Sofia. Ela não conseguia desviar o olhar. Não queria, não podia. O ar ao seu redor ficou gelado, como se uma brisa invisível a envolvesse. Seu coração batia lento, pesado, como se seu próprio corpo estivesse hesitando entre fugir ou ficar ali, imóvel. Um instinto primitivo sussurrava dentro dela: vá embora. Mas suas pernas estavam fixas ao chão, sua respiração curta e seus olhos trancados nos da boneca. O dono da loja surgiu ao lado dela sem que percebesse sua aproximação. Seu rosto era enrugado, marcado por anos que pareciam pesar mais sobre ele do que sobre qualquer um. Seu olhar encontrou o de Sofia e, por um momento, pareceu saber o que ela estava sentindo. Seus dedos magros, quase esqueléticos, passaram pela cadeira de balanço e tocaram a boneca com uma delicadeza estranha. Essa não, murmurou quase num sussurro, sua voz rouca e arrastada como o vento que passa por frestas de portas antigas. A mãe de Sofia apareceu atrás da filha, distraída, e viu a boneca. Que coisa linda! Está em ótimo estado, perfeita para sua coleção. Sofia. Sofia tentou dizer algo, mas sua voz não saiu. Seus pulmões pareciam ter esquecido como se expandir. Ela queria dizer que não gostava, que não queria levar aquela boneca para casa,
Mas quando abriu a boca, um som ecoou no fundo da loja. Algo caiu sozinho em uma das prateleiras. Um baque seco, abafado. A mãe riu, sem notar a tensão no ar. Quanto custa? O dono da loja hesitou. Sofia o observou de perto. Ele parecia querer dizer algo, mas se segurava. Suas mãos enrugadas tremiam levemente e seus olhos passavam de Sofia para a boneca como se tentassem decidir se estavam prestes a cometer um erro. Por fim, respirou fundo. R$30. A mãe de Sofia pegou a carteira sem hesitar. Os dedos de Sofia formigaram quando ela pegou a boneca. O frio da porcelana atravessou sua pele como gelo sólido, mas ao mesmo tempo parecia vibrar sob seus dedos como se houvesse algo dentro dela, algo vivo. Seu estômago revirou e, por um segundo, ela sentiu a necessidade desesperada de soltá-la. Mas não soltou. Na saída da loja, antes que a porta se fechasse atrás delas, Sofia se virou instintivamente. O dono da loja ainda estava parado no mesmo lugar, observando-as com olhos tristes. E atrás dele, na escuridão, entre prateleiras e sombras, Sofia teve certeza de que viu algo se mexer. A boneca repousava em seu colo, inerte. Mas havia algo nela que não era inerte. Algo que observava. Algo que esperava. Algo que, agora, estava indo para casa com Sofia. O caminho de volta para casa foi silencioso. O céu começava a tingir-se de um laranja opaco e a luz do fim da tarde refletia nas janelas embaçadas do carro, criando um efeito quase fantasmagórico. O rádio estava ligado em uma estação qualquer, tocando uma música antiga, baixa o suficiente para ser ignorada, mas ainda presente o bastante para preencher os espaços entre os pensamentos de Sofia. A boneca estava em seu colo, imóvel, mas seu peso parecia maior do que deveria ser, como se o pequeno corpo de porcelana carregasse algo que não podia ser visto. A mãe dirigia tranquila, distraída, os dedos tamborilando levemente no volante. Para ela, aquela era apenas mais uma compra inocente, mais um item para a prateleira de Sofia. Mas para a menina, algo ali não estava certo. A sensação de estar sendo observada não a abandonava. Seus dedos estavam dormentes, onde tocavam a boneca, um formigamento leve que se espalhava pelo braço, fazendo seu coração martelar contra as costelas. Ela tentou afastar a ideia, racionalizar. Era apenas uma boneca. Só uma boneca antiga, como tantas outras. Mas o incômodo persistia. O carro passou por um buraco na rua e a boneca deslizou de seu colo, caindo no tapete do carro. O som da porcelana tocando o chão fez Sofia estremecer. Algo dentro dela hesitou antes de pegá-la de volta. Ela não queria tocá-la de novo. Não queria sentir aquele frio estranho. Mas relutante, seus dedos se fecharam ao redor do vestido azul desbotado e a ergueram novamente. Quando seus olhos encontraram os da boneca, um arrepio subiu por sua nuca. Por um instante, só um instante, os olhos de vidro pareceram brilhar, refletindo uma luz que não estava ali. Sofia desviou o olhar rapidamente, engolindo em seco. O rádio chiou, como se o sinal estivesse falhando, e por um segundo a música se distorceu, tornando-se algo grave, arrastado. "Acho que está vindo chuva", comentou a mãe, ajustando o volume. A voz dela parecia distante, como se viesse de muito longe, abafada pelo barulho da própria respiração acelerada de Sofia. Ela segurou a boneca com mais força, sentindo as costuras do vestido pressionando contra sua pele. O toque não deveria ser desagradável, mas era. Era como segurar algo que não queria ser segurado. O trajeto nunca pareceu tão longo. Quando finalmente chegaram, o sol já havia se escondido atrás das casas e as sombras se espalhavam pela calçada. O vento noturno balançava as folhas secas pelo chão, fazendo-as sussurrar. Sofia desceu do carro rapidamente, a boneca ainda presa em seus braços, e entrou em casa sem olhar para trás. O ar dentro de casa era quente, familiar.
mas não trazia conforto. Ela subiu as escadas para o quarto e parou diante da prateleira onde guardava suas outras bonecas. Até aquele momento, sua coleção sempre lhe parecera bonita, organizada, um pequeno pedaço de infância preservado. Mas agora, algo havia mudado. Olhando para suas outras bonecas, Sofia sentiu um desconforto novo. Elas pareciam erradas, como se não pertencessem mais ali, como se fossem impostoras. E a que estava em seus braços, ela não parecia pertencer a lugar nenhum. Com dedos hesitantes, Sofia colocou a boneca na prateleira, afastando ligeiramente as outras para dar espaço. Seus olhos escuros de vidro encaravam o quarto de maneira vazia, opaca, mas Sofia não conseguia se livrar da sensação de que, no fundo, havia algo ali dentro, algo que via, algo que esperava. Ela respirou fundo, afastando-se um passo. Tentou rir de si mesma, sentir-se boba por se assustar com um simples brinquedo. Mas quando apagou a luz para dormir, o quarto pareceu um pouco mais escuro do que deveria ser. E mesmo de costas para a prateleira, sentiu o peso invisível daquele olhar sobre ela. A escuridão do quarto parecia mais densa naquela noite. O silêncio não era tranquilo, mas tenso, carregado de uma presença invisível que tornava o ar mais pesado. Deitada na cama, Sofia tentava ignorar a sensação incômoda de que não estava sozinha. O calor dos cobertores não a aquecia. Algo gelado parecia rastejar pelo seu corpo, subindo lentamente pela espinha, como dedos invisíveis roçando sua pele. Ela fechou os olhos com força, virando-se para o lado oposto da prateleira onde a boneca repousava. Não olharia. Não deixaria sua mente criar histórias. Mas o sono não vinha. A sensação de ser observada era como uma coceira dentro da alma, impossível de ignorar. O tempo passou devagar. O silêncio absoluto se estendeu até que, em algum momento da madrugada, um som baixo e seco cortou o ar. Sofia abriu os olhos, tensa. O barulho veio novamente. Não era alto, mas o suficiente para ser ouvido no silêncio profundo do quarto. Soava como algo batendo. Sua respiração ficou presa no peito. O som parecia vir da prateleira. Com o coração martelando nas costelas, ela se virou lentamente, sentindo os músculos protestarem contra cada movimento. Seu olhar subiu hesitante pela mobília escura, deslizado sobre cada boneca inofensiva, até parar na última. A boneca nova. Ela estava exatamente na mesma posição de antes, mas algo parecia diferente. Sofia prendeu o fôlego. O estômago revirou com uma sensação estranha, algo entre medo e repulsa. Seus olhos arregalaram-se quando percebeu o detalhe aterrorizante. Os bracinhos da boneca estavam posicionados de forma diferente. Antes, repousavam sobre o vestido. Agora, estavam levantados como se quisesse ser pega no colo. O quarto ficou mais frio. O barulho veio de novo. Dessa vez, Sofia viu. Os dedos de porcelana se moveram sozinhos, batendo contra a prateleira de madeira. O coração da menina disparou de forma quase dolorosa. Ela se levantou num pulo, tropeçando nos próprios pés enquanto recuava para a porta. Suas mãos trêmulas tentaram encontrar o interruptor, mas o medo tornou seus movimentos desajeitados. Quando finalmente conseguiu acender a luz, tudo ficou em silêncio. A boneca continuava ali, imóvel, exatamente como antes. O ar estava pesado demais. Sofia tentou recuperar o fôlego, mas sua mente já tinha decidido. Aquela coisa não podia ficar ali. Com as mãos ainda tremendo, pegou um saco plástico e envolveu a boneca sem olhar para ela. Cada toque na porcelana era desconfortável, como se estivesse tocando algo orgânico, algo quente, embora a superfície estivesse fria. Ela desceu as escadas na ponta dos pés, o coração batendo alto nos ouvidos. A casa estava mergulhada no silêncio, exceto pelo som do vento batendo contra a janela da sala. Sofia atravessou a cozinha, abriu a porta dos fundos e saiu para o quintal.
O ar da madrugada estava gelado. A grama úmida fez um arrepio subir por sua espinha, mas ela ignorou. Correu até a lixeira da casa e abriu a tampa enferrujada com um rangido. O cheiro azedo de lixo invadiu seu nariz, mas ela não hesitou. Com um movimento rápido, jogou o saco lá dentro e fechou a tampa com força. Acabou. A sensação de alívio foi imediata. Ela ficou ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O vento soprava leve, farfalhando as folhas secas ao redor. O barulho da cidade adormecida parecia distante. Não fazia sentido sentir medo de uma boneca. Virando-se devagar, ela voltou para dentro, subindo as escadas sem olhar para trás. A cama nunca pareceu tão convidativa. Com um suspiro longo, se enfiou debaixo das cobertas, tentando ignorar a estranha sensação de que algo ainda não estava certo. Foi o sono mais profundo que teve em semanas, mas a tranquilidade durou pouco. No amanhecer seguinte, os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas quando Sofia abriu os olhos. O corpo ainda estava pesado pelo cansaço da noite anterior, mas a mente despertava rapidamente, lembrando-se do que tinha feito. Por um instante, a esperança tentou convencê-la de que tudo estava bem. Então, ela olhou para a prateleira. O mundo ao redor pareceu parar. O estômago de Sofia revirou. A boneca estava de volta, sentada no mesmo lugar, exatamente como antes. Mas havia algo novo. Algo que não estava lá na noite anterior. Rabiscado na parede ao lado da prateleira, em letras tortas, estava um recado, escrito em um tom avermelhado. Por que me abandonou? O ar no quarto de Sofia ficou mais denso, pesado, como se todas as moléculas ao seu redor tivessem se transformado em chumbo. O coração martelava forte contra seu peito, a respiração presa na garganta como um grito silenciado pelo puro pavor. A boneca estava de volta. Ela piscou várias vezes, esperando que seus olhos estivessem pregando uma peça que fosse algum tipo de ilusão causada pela luz do amanhecer entrando pela janela. Mas não era. A boneca estava sentada exatamente no mesmo lugar onde havia sido deixada no dia anterior. Não apenas isso, mas agora trazia consigo algo ainda pior. A mensagem. A tinta avermelhada parecia ter sido escrita com pressa, rabiscada, de maneira irregular. As letras tremiam ligeiramente, como se a mão que as escrevesse não estivesse firme. Mas havia algo ainda mais aterrorizante. Algo que fez o estômago de Sofia se contorcer em puro horror. Aquilo era tinta. Seu corpo se recusava a se mover. O medo era uma entidade viva dentro dela, segurando suas articulações como correntes invisíveis. Mas, finalmente, encontrou forças para se afastar da cama, quase tropeçando ao levantar. As pernas pareciam feitas de borracha, incapazes de sustentá-la direito. Ela engoliu em seco, o gosto amargo da saliva se espalhando por sua boca. Não era possível. Não podia ser possível. A boneca estava na lixeira. Ela mesma a jogou lá. Fechou a tampa. Afastou-se sem olhar para trás. E, no entanto, lá estava ela. Um nó apertado formou-se em sua garganta. Cada centímetro de sua pele gritava que algo estava terrivelmente errado. Um pensamento insistente martelava sua mente. Eu preciso sair daqui. Com passos apressados, quase correndo, Sofia abriu a porta do quarto e desceu as escadas. Seu coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir os próprios passos. Seu corpo estava frio, como se todo o calor tivesse sido drenado. Mãe! Sua voz saiu trêmula, quase quebrada. A mãe estava na cozinha cortando frutas para o café da manhã. O som ritmado da faca contra a tábua de madeira preenchia o espaço, completamente alheio ao desespero que pulsava dentro de Sofia. O que foi, Sofia? Ela queria dizer. Precisava dizer. Mas como explicar algo assim? Como fazer a mãe acreditar nela? A menina hesitou por um momento, as palavras travadas na garganta. Sentia-se ridícula. Respirou fundo e tentou parecer mais calma.
A boneca, ela voltou para o meu quarto. A mãe parou de cortar as frutas e virou-se para encará-la. Sua expressão era confusa, mas carregava uma leve impaciência, como se já soubesse onde aquela conversa iria terminar. O que você quer dizer com voltou? Sofia sentiu o pânico crescer novamente. Precisava que a mãe entendesse. Precisava que ela acreditasse. Eu a joguei fora ontem à noite, na lixeira do quintal, mas hoje de manhã ela estava no meu quarto e tinha algo escrito na parede. A mãe suspirou, largando a faca sobre a pia e limpando as mãos no avental. Sofia, você deve ter esquecido. Talvez tenha só sonhado. Sofia apertou os punhos, frustrada. Eu não sonhei. Eu me lembro claramente de ter jogado fora. Você pode olhar se quiser. A mãe arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. Tudo bem, vamos até lá. Acompanhada pela mãe, Sofia saiu para o quintal, o ar da manhã ainda fresco e úmido. Ela sentiu um aperto no peito ao se aproximar da lixeira. O medo de que a tampa ainda estivesse fechada, intacta, era quase esmagador. A mãe abriu a tampa com um puxão. Dentro, sacos de lixo amassados, restos de comida, embalagens descartadas, mas nenhuma boneca. O coração de Sofia afundou. Viu? Não tem nada aqui. Você deve ter trazido ela de volta para dentro sem perceber. Sofia sentiu a frustração crescendo dentro dela. Como poderia ter esquecido algo assim? Como poderia ter colocado a boneca de volta no quarto sem lembrar? Ela olhou para a lixeira novamente, o estômago revirando. Não, ela não esqueceu. A boneca voltou sozinha, mas não adiantava dizer. Sua mãe nunca acreditaria. A mulher passou um braço pelo ombro da filha, tentando tranquilizá-la. Talvez tenha sido um pesadelo. Você anda estressada ultimamente. Mas se quiser, eu mesma me livro dessa boneca hoje. Pode deixar comigo. Sofia não respondeu. Apenas assentiu, ainda perdida em seus próprios pensamentos. A mãe voltou para a cozinha, enquanto Sofia subia as escadas, tentando encontrar alguma lógica para o que estava acontecendo. Mas nada fazia sentido. Ao entrar no quarto, seus olhos foram imediatamente para a prateleira. A boneca ainda estava lá, imóvel. Mas Sofia sentiu o medo rastejar pela pele quando percebeu algo diferente. As mãos da boneca, antes delicadamente apoiadas sobre o vestido, agora estavam ligeiramente abertas, como se esperassem algo, como se quisessem segurá-la. O medo virou náusea. Sofia se forçou a desviar o olhar, tentando ignorar o aperto sufocante no peito. Mas quando foi até a escrivaninha para pegar seu celular, notou algo novo. Ali, entre os cadernos e livros, havia um tufo de cabelo enroscado em sua escova. Não era seu, era loiro, da mesma cor do cabelo da boneca. Sofia largou a escova no mesmo instante, recuando com a respiração acelerada. Seu corpo inteiro estava trêmulo, sua mente gritava para que corresse, para que se livrasse daquilo de uma vez por todas. Mas uma coisa era certa, ela não estava sonhando, e agora Sofia sabia. A boneca não queria ir embora. O resto do dia se arrastou como um sonho ruim, um daqueles em que tudo ao redor parece fora, de lugar onde cada som é abafado, cada sombra parece mais escura do que deveria ser. Sofia mal conseguiu comer no café da manhã. O cheiro de pão torrado e café misturado ao suco de laranja só a enjoava. Sua mãe agia como se nada tivesse acontecido, conversando sobre banalidades, fazendo planos para o fim de semana, ignorando completamente o terror que ainda rastejava sob a pele da filha. Mas Sofia sabia. Ela sabia que aquilo não tinha sido um sonho. A boneca estava lá, no mesmo lugar onde fora deixada, com os olhos de vidro voltados para a cama. O bilhete escrito na parede já não estava mais lá. O quarto parecia normal, mas havia algo no ar. Uma presença, um peso invisível, que fazia o espaço se tornar menor, sufocante. A escova de cabelo continuava na escrivaninha,
intocada, o tufo de fios loiros ainda enrolado entre as cerdas. Sofia não teve coragem de tocá-la de novo. Em vez disso, passou o dia inteiro tentando ignorar a coisa que agora fazia parte de sua vida. Mas o tempo todo, mesmo quando tentava não olhar, ela sabia que a boneca ainda estava lá. Ao anoitecer, seu desespero cresceu. Ela não podia simplesmente aceitar aquilo. Não podia continuar fingindo que nada estava errado. Se a mãe não acreditava nela, se ninguém poderia ajudá-la, então teria que lidar com aquilo sozinha. A ideia surgiu como um estalo. Laura, a única pessoa em quem confiava o suficiente para contar, mandou uma mensagem curta para a amiga, sem detalhes, apenas um pedido para que se encontrassem na praça perto da escola. Laura respondeu rápido. Estaria lá em 10 minutos. Sofia pegou a boneca com dedos rígidos, tentando não pensar no quão fria sua superfície era. Não usou um saco dessa vez. Apenas a segurou firme contra o peito, como se isso impedisse que ela se movesse. Cada passo, até a porta parecia mais pesado. O corredor estava escuro, a casa silenciosa. A luz fraca do poste do lado de fora mal iluminava a sala. Sua mãe já havia subido para dormir. Era agora ou nunca. A noite estava fria quando ela saiu, o vento carregando um cheiro distante de terra molhada. O caminho até a praça nunca pareceu tão longo. A cada esquina, sentia como se estivesse sendo seguida. Não havia ninguém por perto, mas a sensação rastejava sob sua pele. Quando avistou Laura, sentiu o alívio afrouxar um pouco o nó no peito. A amiga estava sentada no banco, balançando as pernas, distraída olhando para o celular. Mas quando ergueu os olhos e viu a expressão de Sofia, sua testa franziu. Sofia sentou ao lado dela, sentindo o frio da madeira do banco contra as costas. O vento fazia os galhos das árvores rangerem. Um som oco e inquietante. Laura olhou para a boneca, então para a amiga. "Tem algo estranho nisso", murmurou, pegando-a com hesitação. O toque de Laura parecia ter um efeito diferente. A boneca parecia mais inerte, como se de repente não passasse de porcelana e tecido, como se nada daquilo fosse real. Mas Sofia sabia melhor. "Precisamos nos livrar dela, de verdade", disse, sua voz baixa, tensa. O rio ficava perto dali. Não era muito fundo, mas a correnteza era forte o suficiente para arrastar qualquer coisa para longe. As duas caminharam até a margem, onde a água negra refletia a luz da lua como um espelho quebrado. O silêncio era cortado apenas pelo som do vento e pelo barulho da correnteza contra as pedras. Laura hesitou. "Tem certeza?" Sofia apenas assentiu. Sem mais palavras, Laura jogou a boneca. O som da porcelana batendo na água foi abafado, como se o rio engolisse qualquer evidência de sua existência. As duas ficaram ali por um momento, observando enquanto a boneca afundava, girando lentamente antes de desaparecer. O vento soprou mais forte. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se algo invisível estivesse furioso. A pressão em seus ombros diminuiu. Pela primeira vez em dias, sentiu que poderia respirar novamente. Viraram-se para ir embora. Mas bem no instante em que deram o primeiro passo para longe do rio, um ruído fraco ecoou na noite. Um som que congelou o sangue nas veias de Sofia, um sussurro, baixo, rouco, mas nítido. "Você me traiu." Elas correram sem olhar para trás, sem fôlego, sem pensar. O medo queimava como ácido, corroendo qualquer vestígio de razão. Sofia só parou quando chegou em casa. Trancou a porta. Subiu as escadas. Jogou-se na cama. O sono veio rápido, pesado, exausto. Mas o terror não havia terminado. De madrugada, acordou com o barulho do celular vibrando no criado mudo. Seus olhos ainda estavam pesados quando o pegou. A luz da tela iluminando o quarto escuro. Uma mensagem de Laura. Ela voltou. Uma imagem anexada. O sangue de Sofia gelou.
A boneca estava sentada na cama de Laura, e na parede atrás dela, uma nova mensagem rabiscada. Agora somos 3. O peso da mensagem de Laura grudou em Sofia como um veneno lento, espalhando-se por cada centímetro do seu corpo. O medo rastejava sob sua pele, apertando seu peito como garras invisíveis. A boneca voltou. Ela voltou de novo, mas dessa vez não para Sofia. Agora, Laura estava envolvida. Agora, a boneca estava dividindo sua atenção. O silêncio da madrugada era quase ensurdecedor. A tela do celular ainda brilhava no escuro, a imagem da boneca na cama de Laura gravada em sua mente como uma queimadura. Os olhos de vidro pareciam mais profundos, mais escuros. Não era apenas um brinquedo, era um buraco sem fundo. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas ela sabia que não conseguiria dormir. Não quando algo assim estava acontecendo. Não quando algo maior do que ela mesma estava em movimento. No dia seguinte, Sofia saiu de casa antes do horário normal. Seu estômago estava revirado, os olhos pesados de uma noite mal dormida. A cidade seguia sua rotina comum, mas para ela, tudo estava distorcido. O sol parecia frio. As ruas pareciam mais vazias do que o normal. A loja de antiguidades estava aberta, mas o ar ali dentro era diferente, mais denso, como se o espaço soubesse que ela estava ali. O dono da loja, o velho de olhos fundos e expressão cansada, não demonstrou surpresa ao vê-la. Apenas observou-a em silêncio, como se já soubesse o que viria a seguir. Ela não precisou dizer nada. Ele suspirou e se virou, caminhando lentamente até um velho baú de madeira no fundo da loja. Suas mãos enrugadas abriram a tampa com cuidado, revelando um conjunto de fotografias antigas, amareladas pelo tempo. Ele pegou uma e entregou a Sofia. Menina na foto tinha cabelos loiros e olhos grandes demais para o rosto, mas não sorria. Seus olhos eram um vazio. Helena. O nome soou na mente de Sofia como um eco distante. O velho guardião da loja começou a contar a história, mas sua voz parecia longe, abafada pelo peso da verdade. Uma criança esquecida, rejeitada, trancada em um porão, negada pelo mundo. Seu desaparecimento nunca investigado, como se nunca tivesse existido. E então, um tempo depois, a boneca apareceu. Uma presença, uma memória que se recusava a morrer. Ela não queria ficar sozinha, e quem a rejeitasse pagaria o preço. Sofia sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A boneca não era apenas um brinquedo amaldiçoado, era algo muito pior. E agora, ela e Laura faziam parte disso. A manhã seguinte trouxe um sol pálido, mas nenhuma sensação de alívio. A cidade seguia seu ritmo comum, mas para Sofia tudo parecia deslocado. A boneca não era apenas um objeto assombrado. Ela tinha intenção, uma presença, um aviso. Na escola, encontrou Laura. O olhar da amiga estava distante, perdido em um vazio invisível. O cansaço se estampava em seu rosto, os olhos fundos, a pele pálida como se não dormisse há dias. Sofia não perguntou nada. Sabia a resposta. Os passos das duas ecoaram nos corredores vazios, enquanto se afastavam da movimentação dos outros alunos. No canto mais isolado do pátio, Laura finalmente abriu a boca, mas sua voz saiu baixa, quase engolida pelo vento. Algo sobre sussurros durante a noite, sobre portas que se fechavam sozinhas e sombras que não pertenciam a ninguém. Sobre acordar com a sensação de que havia outra respiração no quarto. Sofia não hesitou. Não podiam mais fugir. Naquela noite, Laura dormiu na casa dela. O quarto estava mais gelado do que o normal. O vento uivava lá fora. E mesmo com a porta fechada, Sofia sentia um frio estranho se espalhar pelo chão, subindo lentamente por suas pernas. A boneca repousava na prateleira, os olhos de vidro capturando cada feixe de luz que passava pela cortina. No chão, diante do espelho do guarda-roupa, as duas se sentaram.
A superfície refletia suas imagens de forma levemente distorcida, como se não fosse vidro, mas água parada. A respiração de Sofia estava pesada. Sem troca de palavras, fizeram o que tinham combinado. O nome foi dito, uma vez. 2, 3. O quarto ficou mais frio. Por um longo momento, nada aconteceu. A tensão foi quebrada por um suspiro de alívio silencioso. Mas então, a luz do abajur piscou. O espelho tremeu levemente, um movimento quase imperceptível. E o reflexo de Laura desapareceu. Sofia piscou, o coração falhando um batimento. O espelho ainda refletia seu próprio rosto, mas ao seu lado, onde Laura deveria estar, havia apenas um espaço vazio. Engoliu em seco, girando a cabeça devagar. Laura ainda estava ao seu lado, mas o espelho dizia o contrário. Então, algo mudou. O espaço vazio não estava mais tão vazio. Uma silhueta pequena surgiu na superfície do vidro. Sentada, imóvel. O brilho frio dos olhos de vidro perfurava a escuridão refletida. Sofia não se moveu. Não piscou. Não respirou. O espelho vibrou e então a luz apagou. O quarto afundou na escuridão. E do meio das sombras, uma risada infantil se arrastou pelo ar. A escuridão preencheu o quarto como uma onda silenciosa, sufocante. O ar ficou pesado, carregado de algo invisível, como se cada molécula tivesse se condensado ao redor delas. O silêncio que veio em seguida não era comum. Não era apenas ausência de som, mas a presença de algo que rastejava na sombra. Sofia sentiu Laura enrijecer ao seu lado. Nenhuma delas se moveu. Nenhuma delas ousou respirar. O único som era o próprio coração martelando dentro do peito, cada batida um lembrete de que ainda estavam ali, presas naquela escuridão viva. Então, algo se mexeu. O som veio de um canto do quarto. Um leve arrastar de tecido contra a madeira. Pequeno, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Sofia não queria olhar, mas seus olhos se moveram sozinhos. A escuridão impedia que visse com clareza, mas sabia exatamente onde a boneca estava. Na prateleira. Sempre na prateleira. Só que agora, não estava mais. A risada infantil ecoou mais uma vez, baixa e distante, como se não viesse de um lugar específico, mas de todos ao mesmo tempo. A pele de Sofia se arrepiou. A mente tentava racionalizar, encontrar uma explicação, mas o instinto gritava uma verdade única e terrível. Não estavam sozinhas. Laura foi a primeira a se mover. Sua respiração se tornou trêmula, errática, e então a luz voltou. A lâmpada oscilou algumas vezes antes de se estabilizar, derramando uma claridade fraca pelo quarto. A boneca estava no chão, sentada entre Sofia e o espelho, virada para elas, a cabeça inclinada para o lado como se observasse com curiosidade. Laura soltou um soluço abafado, levando a mão à boca. Sofia não conseguia se mexer. O tempo se arrastou em um silêncio sufocante. Então, o celular de Sofia vibrou. O som repentino quase a fez gritar. Os dedos tremiam ao pegar o aparelho. Na tela, um número desconhecido. Mas o pior não era isso. O pior era a foto de perfil. Era ela, a boneca. Sem pensar, atendeu. O silêncio do outro lado da linha era denso. Nenhuma estática, nenhum som de fundo. Apenas o vazio absoluto. Até que uma respiração fraca se infiltrou pelo alto-falante. E então, um sussurro, arrastado, infantil. Nunca mais vou embora. A ligação caiu. O telefone escorregou dos dedos de Sofia, caindo sobre o carpete sem som. Laura se afastou um passo. A boneca continuava ali, mas agora algo estava diferente. Os lábios, de porcelana sempre imóveis, agora estavam entreabertos, como se fosse falar, ou como se já tivesse falado. Sofia não soube quanto tempo ficou parada ali, encarando aquela coisa. O mundo ao redor parecia longe, distorcido.
até que finalmente encontrou forças para se mover. Com um impulso desesperado, agarrou a boneca. O toque da porcelana estava gelado, mas não como um objeto comum. Era um frio vivo, um frio que rastejava pela pele e se prendia aos ossos. Laura arregalou os olhos quando viu o que Sofia estava prestes a fazer, mas não tentou impedir. Com um único movimento, Sofia abriu a janela e atirou a boneca para fora. Corpo frágil caiu no quintal, rolando pelo gramado molhado. Lá fora, o vento gemeu. Dentro do quarto, a sensação de sufocamento desapareceu. Laura ainda tremia, os olhos fixos na janela. Sofia fechou os olhos, tentando acalmar a respiração. Mas mesmo agora, algo dentro dela sabia. Não era o fim. A boneca voltaria. Ela sempre voltava. O silêncio da noite permaneceu, mas Sofia sabia que algo havia mudado. Do lado de fora, a boneca jazia na grama encharcada, os olhos de vidro voltados para o céu, refletindo a luz pálida da lua. A imagem ficou gravada em sua mente muito depois de ter fechado a janela, muito depois de ter se enfiado debaixo das cobertas ao lado de Laura, fingindo que tudo tinha acabado. Mas não havia acabado. O quarto ainda carregava aquele peso invisível, uma sensação sufocante de que algo estava ali. O vento que batia contra a vidraça parecia ter um tom diferente, mais denso, mais profundo, como um lamento vindo do nada. Sofia não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquela boca entreaberta. A boneca nunca teve uma expressão antes, mas agora parecia que estava prestes a dizer algo. Algo que nunca deveria ser ouvido. O tempo se arrastou até o amanhecer, e quando os primeiros raios de sol cortaram as frestas das cortinas, Sofia finalmente reuniu coragem para espiar lá fora. Seu estômago revirou. A boneca não estava mais lá. O vento uivou, carregando um cheiro estranho pelo quarto. Lavanda. Doce, mas podre. Como flores deixadas tempo demais na água. Laura acordou. Ao lado dela, os olhos inchados de cansaço. Não trocaram palavras. Nenhuma das duas queria admitir, mas ambas sabiam a verdade. Jogá-la fora nunca funcionaria. A boneca voltaria, como sempre voltava. E se não podiam se livrar dela, precisavam encontrar um jeito de encerrá-la. A escola parecia um mundo distante, um borrão de vozes e cores que não importavam. As duas estavam presas em um espaço mental onde apenas uma coisa fazia sentido: a boneca. Na hora do almoço, Sofia tomou uma decisão. Voltariam à loja de antiguidades. O sino na porta tocou quando entraram, e o velho dono, como da última vez, pareceu já esperar por elas. Não perguntou nada. Apenas observou, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Sofia respirou fundo. Ela voltou. A reação dele foi um suspiro, um olhar cansado que dizia mais do que qualquer palavra. Ela sempre volta. Laura olhou ao redor, inquieta, como se o próprio ar da loja estivesse vivo, como se cada sombra escondesse um par de olhos invisíveis. Sofia se aproximou do balcão, sentindo o peso da pergunta antes mesmo de pronunciá-la. Existe um jeito de parar isso? O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer resposta. O velho hesitou. Existe um ritual. As palavras caíram no ar como chumbo. Laura prendeu a respiração. Que tipo de ritual? O dono da loja caminhou até uma prateleira e puxou um livro velho, de capa grossa e encardida. O cheiro de papel antigo misturava-se ao odor de madeira velha. Ele folheou as páginas com dedos hesitantes, como se o próprio ato de revelar aquelas palavras fosse um erro. Parou em uma página específica. Se querem se livrar dela, precisam trazê-la para o espelho. Sofia sentiu um arrepio profundo. O espelho? O velho assentiu. O reflexo dela não pertence a este mundo. É uma ponte, um portal. Se conseguirem prendê-la do outro lado, talvez ela não volte. Mas saibam disso, se falharem, ela se tornará ainda mais forte. O ar ficou pesado.
Laura engoliu em seco. E se conseguirmos? O velho fechou o livro com um som seco. Então ela nunca mais voltará, mas terão que ser rápidas. Ela sabe que vocês estão tentando e não vai permitir que consigam. O relógio marcava quase meia-noite quando as duas voltaram ao quarto de Sofia. O ambiente parecia diferente agora, como se a própria casa sentisse o que estavam prestes a fazer. O espelho do guarda-roupa refletia a luz do abajur com um brilho estranho, distorcido. Sofia colocou a vela diante do vidro. Laura segurava um pequeno pedaço de giz vermelho, pronto para traçar o círculo ao redor do espelho assim que a boneca estivesse lá. O único problema? Ela ainda não tinha aparecido. O tempo passou. O silêncio ficou mais espesso. O vento lá fora cessou completamente. Então Sofia sentiu o cheiro de lavanda. Seu corpo ficou tenso. Virou-se devagar. A boneca estava na prateleira, mas não no lugar onde a haviam deixado. Estava mais próxima. Sentada no meio dos livros. As pequenas mãos de porcelana abertas como se esperasse algo. Laura soltou um soluço baixo. Mas não podiam hesitar agora. Sofia caminhou até a boneca. Cada passo era um esforço. O ar ao seu redor parecia pesado como água. Pegou-a com dedos trêmulos. O toque era gélido. Aproximou-se do espelho. O reflexo devolveu sua imagem, mas algo estava errado. O quarto no reflexo parecia mais escuro. E então aconteceu. A boneca se mexeu. Um espasmo pequeno, mas real. Sofia congelou. A cabeça da boneca virou levemente, os olhos de vidro se encontrando com os dela. O reflexo tremeu. O vidro trincou. O sussurro veio, baixo e sibilante. Não. A vela se apagou. A boneca caiu no chão. O espelho se partiu. E então tudo se apagou. A escuridão engoliu tudo. Não havia mais o quarto. Não havia mais Laura. Apenas um vazio denso, esmagador, onde o tempo parecia não existir. Sofia tentou respirar, mas o ar não vinha. Sua mente se contorcia em desespero, tentando entender onde estava, tentando processar o que acabara de acontecer. O espelho tinha se partido, a boneca havia caído, e agora ela estava aqui. Um cheiro doce, enjoativo, preencheu seus pulmões. Lavanda misturada com algo podre. Então, um som baixo, arrastado, pés descalços contra a madeira. Sofia não conseguia enxergar nada, mas sentia. Algo estava ali com ela. O som ficou mais próximo. Algo frio roçou seu braço. Ela tentou se mover, mas seu corpo não respondia. E então sussurros. Vozes infantis, distantes, mas próximas ao mesmo tempo. Elas se misturavam, ecoavam dentro de sua cabeça, palavras desconexas, mas carregadas de uma emoção única: dor, rejeição, abandono e, acima de tudo, raiva. A garganta de Sofia se apertou. A boneca não queria apenas ser amada, ela queria ser lembrada, queria existir e agora queria ser parte dela. O chão tremeu sob seus pés. A escuridão se agitou. E então, um par de olhos se abriu diante dela. 2 buracos negros no meio da escuridão. Mas não eram vazios. Eles viam, eles esperavam. E Sofia entendeu. Ela não estava em seu quarto. Não estava em sua casa. Ela estava dentro do espelho. O reflexo tinha virado real. E agora, a boneca estava do lado de fora. A claridade voltou com um solavanco. Sofia arfou, puxando o ar com violência, como alguém que quase se afogou. O quarto estava de volta, mas algo estava errado. Laura estava caída no chão, os olhos fechados, a respiração curta e entrecortada. E diante do espelho partido, a boneca estava de pé, mas algo era diferente. Ela parecia maior. Não fisicamente, mas de uma forma invisível. Como se ocupasse mais espaço do que antes. Como se estivesse presente de um jeito que antes não estava. O vidro estilhaçado ao seu redor refletia fragmentos de sua imagem. Mas em cada pedaço,
ela estava diferente. Em um, a cabeça estava inclinada demais. Em outro, os olhos estavam vazios, negros. E no maior de todos, bem no centro, o reflexo dela estava sorrindo. Sofia cambaleou para trás, o coração martelando dentro do peito. Precisava terminar isso. A boneca não podia mais ficar ali. Olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa. E então, viu o que precisava. A vela, o fósforo, o círculo inacabado de giz no chão. Com um movimento rápido, acendeu a vela, segurando-a firme, o calor se espalhando por seus dedos. O ar no quarto se agitou. A boneca virou a cabeça, os olhos frios de vidro diretamente para ela. O sorriso no reflexo aumentou. A chama piscou. O chão tremeu. Laura soltou um gemido fraco, ainda desacordada. Sofia não tinha muito tempo. Com um último impulso, traçou a linha que faltava no círculo. O fogo queimou mais forte, a boneca se moveu. Pequeno, quase imperceptível. Mas Sofia viu. Viu os dedos se fechando. Viu a cabeça inclinando mais uma vez. Viu os lábios abrindo. E então, o fogo cresceu. A vela explodiu em luz, queimando como uma chama viva. A boneca gritou. Não um som mecânico, não um ranger de brinquedo velho, mas um grito humano alto, aterrorizante. O reflexo dela começou a derreter. As sombras no espelho tremeram, distorcendo sua imagem, desfazendo a presença que ocupava aquele espaço. Os sussurros ficaram mais altos, se tornando um lamento desesperado. E então, silêncio. A boneca caiu. A vela apagou. O reflexo sumiu. Sofia sentiu suas pernas falharem. O chão a recebeu com um baque surdo. O ar voltou ao quarto. A boneca jazia ali, inerte, sem vida. O espelho estava intacto. O reflexo normal. Laura despertou, os olhos abrindo devagar. O pesadelo finalmente tinha acabado. Ou pelo menos era o que Sofia queria acreditar. O quarto estava mergulhado em um silêncio pesado, como se o próprio espaço segurasse a respiração. O cheiro de cera queimada ainda pairava no ar, e a única luz vinha da lâmpada fraca do corredor, projetando sombras alongadas pelo chão. Sofia ficou sentada por um longo tempo, encarando a boneca caída. Pequena, frágil, sem vida, mas ela sabia que aquilo não significava nada. Nada. Porque a boneca sempre voltava. Sempre encontrava um caminho de volta. O espelho agora refletia apenas seu próprio rosto cansado, o suor frio escorrendo pela nuca. Laura ainda estava se recuperando, os olhos vagos, a respiração pesada. Sua presença parecia distante, como se parte dela ainda estivesse presa no lugar onde haviam acabado de lutar para sair. A boneca jazia no chão, inerte, mas algo dentro de Sofia se recusava a acreditar que aquilo fosse o fim. Seu corpo inteiro estava tenso, como um animal que sente a tempestade antes que ela chegue. E então, como se o universo estivesse zombando de sua dúvida, uma corrente de ar frio atravessou o quarto. Pequena, quase imperceptível, mas real. O coração de Sofia afundou, o espelho tremeu. As sombras nos cantos se esticaram, movendo-se de um jeito que não deveriam. Sofia olhou para Laura, que agora tentava se levantar, os olhos pesados de um medo que não precisava ser dito. O corpo da boneca continuava ali, mas algo estava errado, a posição. Sofia piscou, sentindo o sangue gelar nas veias. A boneca não estava mais exatamente onde tinha caído. O corpo de porcelana havia se virado levemente. Os dedos antes abertos estavam agora fechados em um pequeno punho. E no chão, ao lado dela, algo novo, uma palavra, escrita no pó fino que cobria o assoalho do quarto. Ainda. As sombras estremeceram. A casa ficou mais fria. E Sofia percebeu que aquilo não tinha acabado. Não ainda. A palavra escrita no chão parecia pulsar, como se tivesse sido gravada não apenas na madeira, mas dentro da própria mente de Sofia. Ainda. Como um aviso, uma promessa,
um lembrete cruel de que a boneca nunca se ia de verdade. O quarto permaneceu imóvel, mas algo no ar estava errado. O silêncio era espesso demais, preenchido por uma expectativa sufocante. Laura ficou de pé, os movimentos lentos, a respiração irregular. Seus olhos passaram pela boneca, depois para o espelho, depois para Sofia. Nenhuma delas disse nada. O medo agora era um nó invisível que prendia seus pensamentos. A vela já não queimava. O círculo de giz, mesmo completo, parecia não ter força. O espelho ainda refletia o quarto de forma inofensiva, mas Sofia não confiava nele. Havia algo no vidro, algo que se esgueirava nas camadas invisíveis do reflexo. Os minutos se arrastaram, e a única certeza que tinham era que não podiam tocar a boneca. Se ela tinha voltado, havia uma razão. Se ainda estava ali, era porque não tinham feito o suficiente. Mas o corpo exausto de Sofia não aguentava mais lutar. O dia tinha sido longo demais, e o terror constante sugava sua energia como uma maré violenta, puxando tudo para o fundo. O sono chegou sem permissão. Ela tentou resistir, tentou manter os olhos abertos, mas a exaustão venceu. Quando Sofia abriu os olhos, não estava mais no quarto. Estava na loja de antiguidades. O sino na porta tilintava fracamente, mas não havia vento. As prateleiras estavam mais cheias do que antes, abarrotadas de bonecas idênticas. Cada uma delas, virada para ela, seus olhos de vidro refletindo o brilho fraco das lâmpadas amareladas. O dono da loja estava atrás do balcão. Mas não parecia o mesmo. Seu rosto estava mais magro, a pele pálida, os olhos fundos como se tivesse envelhecido décadas em questão de minutos. O relógio na parede estava quebrado. As engrenagens giravam ao contrário. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Então, um barulho. Algo vindo do fundo da loja. Um estalo de madeira. Passos. E então, a voz. Pequena arrastada. Você. Não deveria ter feito isso. Sofia tentou correr, mas os pés não se moviam. O chão parecia viscoso, como se estivesse presa em um pesadelo sem escapatória. O corredor da loja ficou mais escuro, e então ela apareceu. Helena. Não a boneca, a menina. Seu corpo era magro demais, os olhos fundos demais, o vestido azul desbotado e manchado com algo que parecia poeira e tempo. Os cabelos loiros caíam sobre os ombros em mechas emboladas. Mas o pior eram os olhos. Não havia brilho neles, apenas um vazio sem fim. Ela sorriu. E quando o fez, Sofia viu. Os dentes eram de porcelana. O som que veio a seguir não foi um grito, foi uma risada. Baixa no começo, depois mais alta, depois ensurdecedora. Sofia acordou com um grito preso na garganta. O quarto estava escuro. Seu coração batia tão forte que doía. O ar estava pesado, úmido, carregado com algo invisível. E então, ela percebeu. A boneca não estava mais lá. A prateleira estava vazia. Mas no espelho, no reflexo, ela ainda estava lá, sorrindo. O reflexo sorria. Um sorriso frio, distorcido, onde os lábios de porcelana pareciam estar se partindo levemente, rachaduras finas se estendendo do canto da boca até as bochechas. O espelho tremia de forma quase imperceptível, como se algo do outro lado estivesse tentando sair. O ar ficou denso. O quarto, antes apenas um refúgio da escuridão, agora era um lugar onde a própria sombra respirava. Laura estava encolhida, no canto da cama, os olhos arregalados para o espelho, incapaz de piscar, incapaz de desviar o olhar. Sofia sentia o corpo entorpecido pelo pânico. Cada parte dela gritava para que corresse, mas suas pernas pareciam pesadas, presas no chão por algo invisível. O espelho não era mais apenas um reflexo. Era uma porta, e a boneca... Não, Helena, estava do outro lado. A risada do sonho ainda ecoava na cabeça de Sofia, um som fraco, misturado com as batidas aceleradas de seu coração. O sorriso no espelho permaneceu imóvel, mas os olhos pareciam vivos, observavam,
esperavam. A lâmpada do quarto piscou uma vez, depois outra, e então apagou. O breu tomou tudo, trazendo um silêncio sepulcral. Sofia não conseguia ver nada, mas ouvia. Um som áspero, baixo, como porcelana se arrastando sobre madeira. Movimento. Ao seu lado, Laura prendeu a respiração. O ar ficou ainda mais frio. E então, um sussurro. Baixo, sufocado, como se viesse de dentro do próprio espelho. Agora você vê. A lâmpada acendeu de novo, piscando fraca, como uma vela prestes a se apagar. Sofia piscou rápido, o olhar fixo no vidro. O reflexo estava diferente. O quarto parecia mais escuro no espelho, mais distorcido. Mas o pior era Helena. Ela já não estava mais sentada. Agora, estava de pé. Mais próxima. Os braços, antes imóveis, estavam levemente erguidos, como se estivesse alcançando algo, como se quisesse tocar o outro lado. Sofia recuou. Laura se moveu ao seu lado, os olhos brilhando com um terror silencioso. Nenhuma das duas conseguia respirar direito. E então, Helena deu um passo, mas não no quarto. No reflexo. Dentro do espelho, os pés pequenos de porcelana se moveram, um avanço curto, mas real. Ela estava atravessando. O vidro trincou. Uma rachadura pequena, fina, bem no centro. O espelho se expandiu e se contraiu, como se tivesse pulsado. Sofia engoliu em seco. Precisavam agir. Precisavam fazer algo antes que Helena saísse. Mas quando se virou para correr, os olhos passaram pelo criado mudo ao lado da cama. E foi então que viu o diário. Seu próprio diário, aberto. As páginas rabiscadas. Mas ela não escreveu aquilo. A tinta vermelha, trêmula, parecia ter sido riscada com pressa. As palavras se enfileiravam em frases curtas. Um aviso. Ela não é a boneca. Ela nunca foi a boneca. Ela está esperando. A última linha estava marcada com mais força. E agora, ela encontrou uma porta. Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés. Não estavam lidando com um brinquedo amaldiçoado, estavam lidando com ela. Helena. E agora, ela estava vindo. As palavras no diário pareciam pulsar, como se tivessem sido gravadas na pele de Sofia em vez de no papel. Seu coração batia tão forte que cada pulsação ecoava dentro de sua cabeça, abafando qualquer pensamento coerente. A respiração curta, os olhos fixos na última frase. E agora, ela encontrou uma porta. Sofia sentiu os pelos da nuca arrepiarem. A presença atrás dela era tangível, uma sombra fria que rastejava pelo ar, se infiltrando em cada canto do quarto. Laura, ao seu lado, não se movia, os olhos arregalados presos no espelho. O vidro se expandia e retraía, cada vez mais rápido. A rachadura central se alargou. Sofia tentou dar um passo para trás, mas o corpo não obedeceu. O ar ao seu redor ficou pesado, como se mãos invisíveis segurassem seus tornozelos. A luz piscou novamente, cada vez mais rápido, o quarto oscilando entre claridade e escuridão. E então Helena sorriu. No reflexo, o corpo de porcelana se desfez. Não como um objeto quebrando, mas como pele sendo rasgada. Algo saía de dentro dela, algo que nunca deveria sair. Os olhos afundaram, o rosto se contorceu, os dedos ficaram mais longos. A boneca era apenas uma casca, um disfarce para algo maior, algo mais antigo, algo que nunca deveria ter sido tocado. O vidro estourou, mas não se espalhou pelo chão. O espelho se abriu como uma boca. Laura finalmente gritou, mas o som foi sugado pelo espelho. A sombra que rastejava dentro do vidro se expandiu, atravessando a moldura como tentáculos invisíveis. O quarto foi engolido por um vento gelado, um uivo sem origem, como se o próprio tempo estivesse ruindo. Helena estava saindo. Sofia sentiu as pernas cederem.
Precisavam fechar a porta. Precisavam selar o espelho. Mas como? Os olhos correram pelo quarto, procurando algo, qualquer coisa. E então, ela viu o diário, as palavras rabiscadas. O que quer que estivesse do outro lado do espelho precisava ser lembrado, porque era isso que Helena queria. Ser esquecida significava ficar presa, mas ser lembrada era a chave para sua liberdade. Sofia entendeu. Ela pegou o diário com dedos trêmulos. As páginas amareladas deslizaram sob suas mãos suadas. Se a história de Helena fosse conhecida, se alguém continuasse contando, registrando, ela nunca partiria. O preço não era o esquecimento, era a memória. A boneca, o espelho, o quarto, tudo tremeu ao seu redor. A sombra estremeceu, como se sentisse a hesitação de Sofia, como se soubesse o que ela estava prestes a fazer. Seu próprio nome estava no diário, Helena, escrito dezenas de vezes. Sofia respirou fundo e então fez o único ato de rebeldia que restava. Rasgou as páginas. As palavras se desfizeram no ar, levadas pelo vento invisível que agora sugava o quarto para dentro do espelho. A sombra gritou. O mundo estremeceu. O vidro trincado se partiu de vez. E então, a escuridão sumiu. O vento cessou. A pressão desapareceu. O espelho estava intacto. E Helena não estava mais lá. O silêncio foi absoluto. O quarto parecia ter voltado ao normal. A luz não piscava mais. O cheiro de lavanda desaparecera. O frio sumira. Laura soluçava baixinho, as mãos tremendo. Sofia olhou para o diário destruído em suas mãos. As palavras tinham desaparecido, como se nunca tivessem sido escritas. Mas ela sabia. Helena ainda existia, apenas não mais ali. Agora, ela vivia onde sempre deveria ter estado, na história. E a única coisa que Sofia podia fazer era nunca mais contar. O quarto estava mergulhado em um silêncio profundo, quase artificial. Nenhum vento balançava as cortinas, nenhum barulho vinha de fora. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado suspenso por um instante. Laura ainda tremia, o olhar fixo no espelho intacto, como se esperasse que ele voltasse a rachar, que algo surgisse do outro lado. Mas nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhum sussurro. Helena se fora, ou pelo menos era o que parecia. Sofia respirou fundo, os pulmões queimando como se tivessem sido privados de ar por tempo demais. Seus dedos ainda seguravam os restos do diário rasgado. As palavras que antes estavam ali haviam desaparecido, como se nunca tivessem sido escritas. Como se fossem apenas lembranças presas em uma realidade que não existia mais. Mas ela sabia. Nada que aconteceu naquela noite seria esquecido. Seus músculos estavam rígidos, exaustos, como se tivesse lutado fisicamente contra algo que não podia ser tocado. Aos poucos, seus olhos se acostumaram com a luz normal do quarto. Tudo parecia no lugar. A prateleira, o tapete, os lençóis amassados. Mas havia algo sutilmente errado. Era difícil dizer o quê. A sensação de perigo imediato havia sumido, mas um resquício de inquietação ainda pairava no ar, como um eco fraco de algo que não queria se dissipar completamente. Sofia olhou para Laura, que agora passava as mãos pelo rosto, tentando se recompor. Nenhuma das duas sabia o que dizer. O peso daquela noite se infiltrava nos ossos, tornava cada movimento lento e pesado. E então, algo chamou sua atenção. Na escrivaninha, onde antes estavam seus cadernos espalhados, algo que não deveria estar lá repousava em silêncio. Uma boneca. Mas não a boneca. Era diferente. Pequena, de pano, com olhos costurados de linha preta e um vestido simples azul claro. Sofia sentiu o estômago se revirar. A boneca não tinha estado ali antes. Laura também percebeu. A expressão dela se fechou, o medo voltando aos olhos. Nenhuma delas se movia. Nenhuma ousava tocar naquilo.
O que isso significava? Helena tinha ido embora, certo? Mas e se não? E se ela tivesse encontrado outra forma? O relógio no criado mudo marcou 3h33 da manhã. O som dos segundos parecia mais alto, mais presente. Sofia sentiu um arrepio correr por sua pele. A boneca de pano continuava ali, imóvel. Mas havia algo nela, algo que Sofia não tinha visto antes. No peito, entre as costuras do tecido gasto, algo estava bordado. Palavras pequenas, simples, mas o suficiente para fazer seu coração parar. Você se lembra de mim? Na manhã seguinte, Sofia e Laura não falaram sobre a boneca. A luz do dia trouxe um falso senso de segurança, um alívio temporário que as fez acreditar por algumas horas que tudo realmente havia acabado. A boneca de pano continuava sobre a escrivaninha, inofensiva. Mas Sofia não ousou tocá-la. O tempo passou devagar, mas algo nunca foi embora completamente. O espelho refletia apenas seu rosto. O quarto parecia normal. Mas no fundo, Sofia sabia. Helena nunca desapareceria de verdade. Porque agora ela não era mais um brinquedo. Agora ela era uma história. E histórias nunca morrem. Agora que você ouviu essa história, será que Helena já encontrou um lugar para ficar? Comente abaixo. Você acredita que certos objetos podem carregar algo além do que conseguimos ver? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que teria coragem de ouvir essa história até o fim. E lembre-se, da próxima vez que olhar para um espelho, tenha certeza de que o que está refletindo ali é apenas você.